ditadura militar no Brasil durou de 1964 a 1985 e foi marcada por repressão política, censura, torturas e violência do Estado. Durante os 21 anos de ditadura, o governo usou instrumentos como os atos institucionais para consolidar o seu poder. Entre eles, o AI-5, decretado no governo de Costa e Silva, marcou o início do período mais repressivo da ditadura. Nós somos a equipe 5 e é sobre essa fase entre 1967 e 1969 que vamos falar agora. O governo de Arthur da Costa consolidou o autoritarismo no Brasil. Com o apoio da linha dura das Forças Armadas, ele intensificou a repressão contra opositores, ampliou a censura e perseguiu militantes políticos. Seu governo terminou em 1969, quando sofreu um derrame, levando à formação de uma junta militar que manteve o regime até a posse de Emílio Médici. O Ato Institucional número 5, decretado em 13 de dezembro de 1968, foi o momento mais marcante desse governo. Com ele, Costa e Silva fechou o Congresso, suspendeu direitos políticos, instaurou censura e permitiu prisões arbitrárias sem o habeas corpus. O artigo institucional número 5 abriu caminho para o período mais violento da ditadura. A repressão aumentava, mas também cresciam os protestos. Em junho de 1968, a passeata dos 100 mil levou estudantes, artistas e intelectuais às ruas contra o regime. A morte do estudante Edson Luiz, assassinado pela polícia em março daquele ano, inflamou ainda mais a oposição. Com o artigo institucional número 5, a censura se tornou ainda mais severa. Jornais, livros, filmes e músicas passaram a ser rigidamente controlados pelo governo. O movimento Tropicália, com artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, foi um dos principais alvos. Em 1969, os dois foram presos e forçados ao exílio. A censura também atingiu o teatro e o cinema, e muitas publicações foram proibidas. Os jornais tinham que deixar espaços em branco onde notícias censuradas seriam publicadas, evidenciando o controle do governo sobre a informação. Diante da repressão, alguns grupos optaram pela luta armada contra o regime. Organizações como a Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, MR8, promoviam ataques contra o governo, como assaltos a bancos e sequestro de autoridades. Em resposta, o governo criou órgãos de repressão, como o DOI-CODE, DOI-CODI, especializado em capturar e torturar opositores, e a Operação Bandeirante, financiada por empresários para eliminar militantes da esquerda. O caso mais famoso desse período foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em setembro de 1969, pelo MR8. Os militantes exigiram a libertação de 15 presos políticos que foram enviados ao exílio no México. Esse episódio chocou o governo e demonstrou que a resistência armada estava disposta a enfrentar o regime de forma mais agressiva. O caso foi tão marcante que até virou filme. O que é isso, companheiro? A junta militar e o legado. Em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu um derrame e foi afastado do poder. Os militares impediram a posse do vice-presidente Pedro Aleixo, um civil, e criaram uma junta governativa formada por 3 generais. Durante esse período foi decretado o AI-14, que previa a pena de morte para crimes políticos. A junta militar governou até a posse de Emílio Garrastazu Médici, em outubro de 1969. O governo Médici marcou o auge da repressão e da censura, mas também o período do chamado milagre econômico, onde a economia cresceu.
mas à custa de uma enorme desigualdade social da brutalidade do regime. O governo Costa e Silva e a junta militar consolidaram o caminho para os anos de chumbo, um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. O legado do governo Costa e Silva e da junta militar. Nós somos a equipe 5 e obrigado pela atenção.